Sejam bem-vindos ao nosso podcast FunoCast. Eu sou o Jim Funo e estou com a presença da minha esposa, Aline Funo, que está ali do outro lado. Oi, pessoal. Muito bom. Então, qual seria o tema de hoje? O tema de hoje é sobre propósito. A gente vai abordar o que é um propósito, como você pode fazer para descobrir o seu propósito, como você pode aplicar na sua vida. Será que a gente é escolhido pelo propósito ou nós escolhemos o propósito? E o que tem a ver com identidade também? Então, estamos aqui para completar esse conteúdo com a gente, esse ensinamento, e a gente aprender mais, todos nós juntos. Estamos com o nosso convidado, que seria o Silcrey Monteiro. Formado em teologia, mestrado em missiologia, pós-graduado em liderança, palestrante e muito mais. Um servo de Deus aí. Aí sim. Tudo bem, Jim? Tudo bem, Aline? É uma honra poder estar aqui com vocês. Eu sei que vocês só entrevistam um público seleto, então eu me sinto honrado de ser o menorzinho desse público aqui. Mas é uma alegria estar com vocês. Oh, que maravilha. Olha. Já falando sobre o que eu falei no início, nós somos escolhidos pelo propósito ou nós podemos escolher o nosso propósito? Na verdade, como pastor, como teólogo, eu defendo o lado da Bíblia. A Bíblia vai dizer no livro de Efésios, no capítulo 1, que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, todo propósito na Terra, existe uma escolha de Deus dada por Ele, para que nós conseguimos, de certa forma, alcançar aquilo que Ele já projetou para nós. E quando nós temos em nossa mente que nós somos escolhidos pelo Senhor, as coisas se tornam mais fáceis. Então é muito importante você que nasceu, você que tem sonhos, você olhar para o Senhor e tentar descobrir nele qual é o propósito que Ele tem com a sua vida aqui na Terra. Cara, muito bom. O propósito, com base no que você falou e com base na Bíblia também, ele teria a ver com quem nós somos também. O motivo de nós estarmos vivendo essa vida que nós temos hoje. Então, o propósito, por exemplo, ele poderia estar correlacionado com essa identidade que nós podemos carregar. No caso, a pessoa que não sabe por que ela veio no mundo, ela se sente perdida. Existe um livro muito famoso que conta uma ilustração que as pessoas que não sabem onde quer chegar é como se fosse um navio sem leme. Elas estão perdidas. E para quem está perdido, qualquer reta, ela acredita que vai dar certo e acaba perdendo muito tempo. Então é preciso, antes de você descobrir o seu propósito, descobrir quem você é. E diante da Bíblia Sagrada, eu, somos pessoas geradas por Deus. O Senhor nos escolheu. E Deus nos escolheu na geração, quando a Bíblia vai dizer no Salmo 139, quando ainda éramos substâncias informes. Ele nos escolheu no ventre da nossa mãe. Então você não foi gerado simplesmente por uma coabitação entre o seu pai e a sua mãe. Não, foi o próprio Deus que te escolheu. Ele sabia que seria você. Então para você adquirir e conseguir alcançar um propósito, você tem que saber quem é você. Quem é você? Eu sou o Silcrey, alguém que precisou estudar muito e preciso estudar muito. Sou alguém que amo pessoas, sou alguém que preciso a cada dia buscar a Deus para que Ele venha me iluminar no propósito. E você? Quem é você? Porque querendo ou não, Jim e Aline, tem pessoas que não conseguem fluir na vida porque não sabem quem elas são. Uhum. Você já deparou com pessoas assim, Aline? Já, muitas vezes. É até interessante o que ele tá falando. Se você não sabe por que você veio, se você não sabe o seu propósito, você é uma pessoa perdida. Porque qualquer caminho serve. Quando você tem um propósito e você sabe que aquele propósito ele glorifica a Deus, por exemplo, porque tudo que você faz é para Ele, você entende que você está vivo para cumprir aquilo. Então você não vai sentir um vazio. Mas o que a gente mais vê é pessoas tentando preencher um vazio. E é por isso que Jesus vai falar assim, Jim. Em Lucas capítulo 6, versículo 45. O homem bom tira boas coisas do seu coração. O homem mau tira más coisas. Uhum. Então o fato de você não saber quem você é e para onde você vai, o fato de você não saber se comportar, tem a ver com a sua identidade que ainda não está formada. E no Verdade. fato de identidade, você copiar por muito tempo não vai dar certo. Não é assim que funciona? Sim. Mais cedo ou mais tarde, você vai ter que ser você. Interessante isso. Então, o seu propósito, você tem que descobrir porque é o seu, não é o do outro. Então, não tem como você copiar um modelo que deu certo pro outro, por exemplo, né? Exatamente. Eu creio que o Jim também vai me concordar com isso, porque eu posso muito bem querer ser ele, mas é impossível. O próprio Deus me fez com um DNA diferente, um DNA que é só meu. Não existe outra pessoa que seja igual eu sou. Interessante, porque na minha jornada,
quando eu tava aprendendo mais, estudando mais, buscando e querendo entender, ter mais sabedoria, mais clareza do que eu tenho que fazer, do que eu vou buscar, ou até mesmo naquela juventude nossa, onde que a gente fala, pô, que faculdade que eu vou fazer? Ou que profissão que eu vou exercer? O que que eu preciso fazer da vida? Daí fica aquele jovem que ele não tem direção, não tem direcionamento, então ele também tá vazio, tanto espiritualmente, e daí ele fica perdido nesse mundo. E daí vem as angústias, vem as tristezas, aí vem as fraquezas. E daí nesse caso, quando eu buscava muito, aprendia bastante, daí eu comecei a estudar sobre investimentos, economia, negócios, e estudar e fazer, né? Empreender também. Nessa Uhum. jornada, eu via esses caras que são grandes no mercado, boas pessoas que são de Deus também, então fiz essa filtragem também. Eu via eles sempre falando sobre propósito, e daí eu falava que cada um deveria ter o seu propósito, e ao mesmo tempo, quando as pessoas perguntavam pra eles qual o propósito deles, todos respondiam quase a mesma coisa, que seria ajudar pessoas. Daí um falava, qual o teu propósito? Ah, o meu é ajudar pessoas. Daí o outro, qual que é o teu propósito? O meu é ajudar pessoas. Eu falava, cara, Uhum. mas todos falam, cada um tem que ter o seu, mas todos falam em ajudar pessoas. E daí eu só coloquei na minha cabeça. Não sei o que eu tenho que fazer, só sei que eu tenho que ajudar alguém. E daí eu falei, cara, vou buscar isso, eu tenho que ajudar pessoas. E ao longo dessa jornada, eu entendi o princípio de ajudar pessoas e o porquê que ajudar pessoas também me faz colher mais frutos, né? E nessa jornada de ajudar pessoas, eu entendi que porque é um princípio onde que você tem que transbordar para o outro, Uhum. entregar tudo que você tem, o teu ensinamento e tudo que veio para você, você tem que deixar fluir, tem que transbordar para o outro, porque você não pode ser uma pessoa que guarda tudo isso para si. Se você guarda tudo isso para si, você só vai ser abundante em coisa, em nada e não vai valer para ninguém, para o mundo e para nenhuma das outras pessoas. Isso não significa nada. É a pessoa que tá cheio de coisas, ou é a pessoa que tá cheio de bens materiais, por exemplo. E ela fica vazia. E se ela transborda para o outro, significa que ela ajuda essas pessoas. Então, ajudar pessoas, eu com mais maturidade vejo eles e sim, eles, cada um tem o propósito de ajudar pessoas. Daí cada um ajuda pessoas em espiritual, o outro ajuda pessoas em negócios, o outro ajuda pessoas em propósito, o outro ajuda pessoas em liderança, porque daí é cada um com a tua habilidade. Então, eles entenderam quem eles são, eles entenderam a identidade deles, Uhum. eles tiveram essa clareza, e eles falaram: se eu for mais eu, se eu usar mais das minhas habilidades, treinar mais isso, eu vou atingir mais pessoas e essas pessoas vão me pagar por isso. Então, basicamente, as pessoas vão me pagar por eu ser uma pessoa melhor, com mais generosidade, com mais honestidade e com essa pessoa que se doa para os outros. Então, isso é o princípio lógico da vida, onde você transborda para o outro para você receber mais cada vez mais. Então, é isso que eu também aprendi nessa busca incessante, porque eu ficava perguntando, cara, o que é meu propósito? Eu não sei o que eu tenho que fazer. E daí eu entendi, eu só sei que eu coloquei o alvo, tenho um Uhum. direcionamento, mas eu não existe como você planejar tudo que vai acontecer até você atingir aquele alvo ou passar por aquele alvo. Quando você atinge o alvo, aquilo não é nem a sombra do que há de vir, porque vai vir coisas maiores. Então é passar por aquele alvo. Quando você coloca o alvo, você sabe a direção. Então o que você precisa fazer para você atingir aquele alvo? E daí foi quando eu fui buscando. Ah, eu preciso buscar isso aqui, tá me faltando sabedoria, tá me faltando princípios, tá me faltando espiritualidade. E daí vai entrando, vai buscando em essas coisas. Isso que ele tá falando, por exemplo, que é uma dúvida muito comum. As pessoas, elas querem saber qual é o propósito delas. Então, por exemplo, ele falou assim: eu fui buscar. Onde as pessoas podem buscar, por exemplo? Existem vários meios. Dentro do meio cristão, você busca em Deus. O nosso centro está no Senhor. E o Senhor deixou para nós a sua palavra. A sua palavra é algo maravilhoso. A sua palavra é a nossa luz, é a nossa lâmpada para os nossos pés. Ela guia e ilumina o nosso caminho. Então, como cristão, nós temos todo o nosso conhecimento da nossa vida baseado na Escritura Sagrada. É por isso que nós sabemos que nós fomos gerados por Deus. É por isso que nós sabemos quem nós somos. Nós temos uma identidade. O próprio Uhum. Senhor Jesus, quando ele se revelava à humanidade, ele dizia: eu sou, ou seja, eu sou Uhum. aquele que é 100% Deus e 100% homem. Ele já se revelava para as pessoas a sua deidade divina. Uma coisa interessante, eu anotei aqui É. que Jesus disse, eu sou, isso aí é a identidade dele. E daí, em João, relatou episódios selecionados da vida de Jesus
para defender um tema principal, que seria o quê? Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que oferece a vida aos que creem nele. Depois, nas palavras e atos de Jesus registrados neste livro, Jesus se apresenta com uma série de afirmações normalmente ligadas imediatamente com os sinais que ele operava. Daí Jesus diz: Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho e a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Então essa questão da identidade é realmente o que Jesus fala, eu sou. Então Jesus sempre fala, eu sou isso aqui, eu sou isso aqui. E isso é uma afirmação muito Uhum. forte, É muito principalmente para aquele povo. Uhum. Porque quando Jesus citou esse texto, ele citou o mesmo texto que foi citado no livro de Êxodo, em que Moisés teve um encontro com a sarça ardente. E o anjo do Senhor no meio da sarça, né, falou Uhum. com Moisés, eu sou. Quando Moisés perguntou, qual é o nome do Deus, qual é o seu nome para que eu vá libertar os escravos? Revele-se a mim. E no meio da sarça houve aquela voz, eu sou, né? Uhum. Que é em hebraico, Yud Rei Vav Rei. Ou seja, eu sou o que sou, eu vou, eu serei o que serei. Eu vou lá e vou ajudar você a libertar o povo. E quando Jesus faz a mesma menção do Antigo Testamento, esse povo judeu, né, fariseus, saduceus, escribas, eles ficaram muito furiosos, porque onde se viu usar esse termo, mas Jesus se revelou para aquelas pessoas que de fato ele era divino, e de fato. E ele era alguém que ele sabia quem ele era, por isso ele colocou a palavra eu sou, ou seja, eu sou o Pai. Ele mesmo falava, eu e o Pai somos um. Uhum. Quem vê ao Pai, vê a mim. E quem vê a mim, vê ao Pai. Então Jesus, ele tinha uma identidade assim perfeita. Ele sabia quem ele era. E essa identidade no Pai fez ele descobrir qual seria a missão dele, qual era o propósito. Realmente, os judeus consideravam isso como se fosse uma blasfêmia, né? Por ele falar que ele seria tudo isso, ele seria Deus, né? Ele se colocar como algo neste lugar, né? E até aqui, ó, em João 8:24, né? Porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então isso é muito forte. E isso mostra realmente qual é o propósito dele a partir de quem ele é. Daí aparece, porque a partir da tua identidade, de quem você é, aparece pra você se tem mais clareza do teu propósito. É por isso que tudo que você faz, você tem que fazer pra glorificar a Deus. Porque é assim que você vai entender qual é o seu propósito. Por isso que eu perguntei, porque muitas vezes a pessoa ela tá buscando, mas ela não sabe onde buscar. E muitas vezes busca onde não é pra buscar. E aí não consegue encontrar. E aí fica tentando preencher esse vazio. Por isso a importância de sempre estar na palavra, né? Sim, a palavra vai dar o norte para nós. A Bíblia é aquela que exorta, que consola, que edifica, que capacita, que respalda, que orienta, né? Ela é maravilhosa. E o ser humano, quando ele está aqui neste mundo, ele tem que aprender a viver, porque a vida é mais do que saber viver. Uhum, A vida nossa é eterna também. O ser humano, uhum. ele tem o corpo, mas ele tem um espírito. É verdade. Então, é além de saber viver aqui neste mundo. Então, Jesus, ele serviu também, serviu, mas ele primeiro sabia quem ele era, ele foi escolhido por Deus, ele veio dos céus para viver na terra, nos dá um grande exemplo que nós também temos um espírito que não pertence a nós, ou seja, um espírito que vai voltar para Deus. Agora, existe um livre-arbítrio aqui no nosso meio, em que nós podemos escolher se esse espírito retorna e fica com Deus ou fica ausente de Deus. Uhum, João vai dizer que o nosso espírito deve voltar para Deus. Só que há um livre-arbítrio de escolha. Então, no final da nossa vida, aonde o propósito nosso vai ser encerrado e de todos, nós temos o direito de escolha. E o direito meu de escolha é escolher aquilo que Jesus escolheu, o propósito que uhum, Deus tinha na vida dele. Por isso que Jesus, ele sabia quem ele era, ele foi escolhido por Deus, e no meio do propósito ele tinha que fazer o quê? Servir pessoas. uhum, Ele mesmo falou, conforme você falou, Jim. E ele falou assim, eu vim para servir e não para ser servido. uhum. Mas às vezes nós caímos num meio em que nós queremos servir para receber algo de volta. É uma barganha. Aí Deus sabe do teu coração. Então é É, porque o seu coração tá com a intenção errada. E daí se você serve já pensando na recompensa, nossa, você vai cair nas tentações. é. É exatamente isso.
É uma coisa assim que daí eu também, tudo ou quase tudo que eu vou escrever, assim, eu sempre anoto uma ancoragem, né? E essa ancoragem é como se fosse pra mim entregar o que eu tenho de tudo. Eu entrego tudo. Isso tira também, me faz lembrar sempre de tirar o ego e a vaidade da frente. E essa ancoragem eu escrevo assim, que é transborde para se tornar irrelevante. E daí com isso, por que transbordar para se tornar irrelevante? Porque a partir do momento Uhum. que eu dou tudo que eu tenho pro outro, eu ensino tudo ao outro, então eu tô transbordando para o outro, em algum momento eu vou me tornar irrelevante para aquela pessoa aos olhos dela, porque ela vai falar: "Ah, ele não tem mais nada para me entregar ou me ensinar". Com isso, me força a aprender mais para transbordar mais, para se tornar novamente irrelevante. Se eu tiver esse pensamento que ele já me vê como irrelevante, eu quero buscar mais, aprender mais, buscar mais na fonte, trazer essa água para o meu rio, ter mais abundância e transbordar cada vez mais. Daí eu me torno novamente relevante. E isso vira como se fosse um ciclo. Eu transbordo, me torno relevante, aprendo, me torno relevante novamente e vai virando esse ciclo. É uma forma de uma ancoragem em tudo que eu vou fazer. Sim. Jesus falou assim: eu sou a fonte de águas vivas. Uhum. Quem crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Você pode observar que Jesus não é um açude, não é uma piscina, é um rio. Ele coloca essa figura de linguagem como um rio, como algo que flui de uma fonte genuína e algo que não tem fim, não tem fim. Assim somos nós também. Nós estamos num propósito, vivendo o propósito, e uma das partes desse propósito é jorrar na vida de outras pessoas, Uhum. transbordar as bênçãos que nós temos, que nós somos, né? Compartilhar com outras pessoas que estão também necessitadas. Porque enquanto a Aline está aqui no Uhum. podcast, fluindo um rio, trazendo o seu conhecimento, né? E passando para outras pessoas, alguns estão passando por momentos de escassez. Sim. Não tem condições de ter um microfone como este, não tem condições de ter o estudo que vocês tiveram para chegar nesse cabedal de conhecimento. Então, o fato de você estar transbordando aqui faz com que essas pessoas sejam beneficiadas. E é basicamente para isso que a gente foi chamado. É por isso que só é possível você viver no seu propósito. Porque através do seu propósito, Deus vai transbordar em você para você ajudar o outro. Porque quando você tem um propósito, é sobre o outro, nunca é sobre você, por exemplo. É por isso que os 10 mandamentos, Jim, se resumem em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Uhum. Porque tem tudo a ver com o outro. Deus nos fez ser humanos e os seres humanos são relacionais. Quando nós fomos gerados na barriga da mamãe, nós já estávamos num cordão umbilical e ali já tinha uma relação entre a mãe e nós. Por isso que a mãe é de suma importância uma mamãe saber se alimentar, saber a hora certa de beber É água. mesmo. Você viu que até hoje em dia mostra lá o vídeo da criança com sede? É. Porque né, a mãe precisa tomar água. Até isso hoje mostra. E imagina uma mãe que é dependente química, passa para a criança, uma Uhum. mãe que está passando por um período de frustração, de decepções, tudo isso passa para a criança. Porque nós somos seres humanos e somos seres relacionais. Ninguém consegue viver sozinho. É raridade. É verdade. Para nascer, você precisa de alguém. Para viver, você precisa de muitos. E até para morrer. E Nossa, isso ninguém é muito constrói nada grande sozinho. Então, se você quer ter um público aqui que tá buscando só ter o sucesso na vida, né? Ter É. uma empresa enorme, você não vai construir ela sozinho, você vai precisar de pessoas. E o sucesso é consequência, né? Nunca é o fim, o resultado final. Ele é consequência de tudo que você tá fazendo. Não, né? As pessoas só ficam focadas ali no que eu vou receber. Eu falo assim, a gente tem que fazer as coisas pelo outro, nunca pensando no que a gente vai receber. Porque isso sim é uma entrega genuína. Agora, é igual você já tinha falado, quando você só tá servindo o outro porque você quer receber, então você tá com a intenção errada, né? Aí não flui nada. E assim, eu acho que se tiver muito esse pensamento, a gente se frustra. Trazendo Exato. até algo mais cotidiano, por exemplo, às vezes você pensa assim, ah, eu vou ajudar aquela pessoa, então, sei lá, vou dar um dinheiro para aquela pessoa, ou, ah, ajudei a minha amiga a fazer um bolo.
Ou, minha amiga vai casar, ajudei no casamento dela. E tem várias formas assim. Só que daí, a pessoa que ajudou essa outra pessoa, às vezes você fica esperando que ela te seja recíproca com você. Sim. Que a partir do momento que você passar por algo parecido ou passar por uma outra coisa e queira a ajuda de alguém, queira que ela ajude, e ela não te ajudar, você vai se frustrar. Mas é porque essa reciprocidade que você tá esperando, você tá esperando da pessoa errada. Você não pode esperar daquela pessoa que você tá ajudando. Na verdade, você não tem que nem esperar, mas você joga pro mundo, porque é o mundo que te devolve. E trazendo até algo mais espiritual, na verdade, é Deus. Se eu estou ajudando o próximo, eu não posso esperar que aquilo volte para mim. É Deus que vai me prover ao longo desse caminho. Então, um exemplo é, se eu recebo tudo que eu tenho, seja de Deus, a fonte vem dele, e daí eu transbordo para os outros, daí eu ajudo um aqui, ajudo o outro ali, ajudo o outro aqui, e eu espero que ele seja recíproco a mim. Isso não acontece, porque naturalmente um rio, ele deságua em outros rios e não tem como essa água voltar para trás. Já que não tem como essa água voltar para trás, você não pode ficar esperando do outro. E não significa que o outro tá com mais intenções, não significa que o outro é mau. É porque é você que tá com as esperanças erradas, é você que tá querendo viver no teu idealismo. Então, vai ser recíproco da onde você busca, de outras coisas maiores que vão vir, vai te prover no meio do caminho. Então é por causa dessa questão, para a pessoa não se frustrar ao longo da jornada, a partir do momento que ela resolve ajudar os outros, ou fala assim, eu sou sua aliada, mas não significa que ela é tua aliada, que ela vai te dar algo como de volta. Ser aliado, ser servo, é fazer sem esperar o retorno assim de volta mesmo. Quando eu vejo dentro da palavra de Deus, eu vejo o Tiago falando que existe até um propósito da verdadeira religião. A verdadeira religião é aquela que freia sua língua, né, e ajuda os órfãos e as viúvas. Jesus mesmo, ele sempre colocava em foco crianças, viúvas. Você vai ver também no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, quando houve uma reclamação por parte do povo helênico, os helenistas, que eles queriam que ajudassem as viúvas, que não estavam sendo assistidas. Ou seja, as viúvas pobres. Dentro do contexto, você vai ver que Jesus, até mesmo a oferta de uma viúva, ele notou. Então, as pessoas menos favorecidas sempre são as pessoas que Deus tem um propósito com elas. Ou um propósito de ajudá-las, ou um propósito de nos fazer ajudá-las. Então, é importante nós notarmos que a palavra de Deus é perfeita, Jesus é maravilhoso, o propósito que ele tem com a vida do ser humano nunca é de sobressair, mas sempre de estender as mãos e de ajudar. A Bíblia vai dizer também assim, que aquilo que você plantar, você vai colher. Então, não é uma questão de barganha, né? Porque se eu estou ajudando alguém que é inferior financeiramente à minha pessoa, pode até ser que financeiramente ela nunca vai me retribuir, mas ela pode fazer uma oração, ela pode ser grata de alguma forma, ela pode servir de um apoio lá na frente que eu não estou nem imaginando, ou aquilo que eu fizer para ela. Se ela não me retribuir, o próprio Deus se encarrega de retribuir. Exatamente. Existe uma promessa que o Senhor vai nos dar galardões. Nós teremos o galardão, ou seja, tudo aquilo que eu faço em bem do ser humano, tudo aquilo que eu faço em prol do reino de Deus, ele vai me recompensar. E a palavra na Bíblia Sagrada chama-se galardão. Isso é muito bonito, né? É bonito. Eu vi você ouvi, né, de livre-arbítrio. Então, se a gente acreditar que Deus nos dá o propósito, ou que o propósito que nos escolhe, parece, assim, aos olhos assim, de algumas pessoas, vai parecer que às vezes vira algo como se fosse escravo do teu propósito. Ou seja, eu recebi esse propósito, mas não era isso que eu queria fazer. E daí isso vira um peso pra ela. Ver isso como se fosse um peso, ela se torna escravo disso. O propósito em si, ele não pode ser algo que te escraviza, né? O que seria mais interessante, assim, se pensar, existe um propósito único ou vai existir vários propósitos ao longo da vida? Ou por você ter o livre-arbítrio, por exemplo, você pode escolher qual vai ser esse propósito, assim? Na verdade, o que Deus tem na nossa vida nos encaixa. É como se fosse uma armadura. É como se fosse algo que você se sente pleno fazendo aquilo, realizando aquilo. Lembra do apóstolo Paulo? Ele era um perseguidor, né? Prendia muitas pessoas, até que ele teve um encontro com Jesus e ele começou a pregar a palavra de Jesus e ele foi até perseguido por isso, mas nada importava para ele, porque ele tinha encontrado o propósito de Deus com ele. Então, quando Deus tem algo conosco, que nós aceitamos o que Deus tem para nós, flui, as coisas fluem. Sim. Olha o fato de eu estar aqui e ser convidado por vocês. É uma honra.
Porque eu Obrigado. aceitei o propósito que Deus Na tinha. verdade, é uma honra nossa. Ah, meu Deus, eu que agradeço. Porque anteriormente eu fazia outra coisa. Eu era da Aham. zona rural, né? Como todo mundo da zona rural, vivia na roça, capinando, mexendo com gado e tantas outras coisas, totalmente o oposto do que eu faço hoje. Mas o problema é que tem pessoas que pensam assim: como eu estou na era do imediatismo, eu quero que as coisas funcionem da noite para o dia. Aham. Né? Então eu não quero que esse propósito demore, eu não quero que esse propósito me faça concluir etapa por Eu etapa. quero pra ontem. Eu quero ir para ontem. Então eu não quero ir para um seminário estudar. Por que eu vou para um seminário estudar 4 anos, sendo que eu posso fazer online em 2 anos? Você É. entende como que são as coisas? Uhum. Só que tudo isso que você pula, essas etapas, fazem falta aqui na frente. Porque Fazem falta. porque é um preparo. Sim, é um preparo. Então Deus te chama, te chama. E quando ele te chama para fazer algo e você aceita, tudo aquilo faz sentido. Então hoje, o meio que eu convivo orando em hospitais, eu oro em, bom, vocês têm me acompanhado, né? Eu oro na polícia, eu oro no bombeiro, eu oro na igreja, eu oro na praça, eu fiz uma lista esses tempos atrás de lugares que eu orei, eu fico até admirado, né? É uma É maravilha. muito, é muito. Seja no rodeio, seja na rua, seja no ônibus, seja no Uber, Em cima do palco. casa de saúde. Eu já orei em muitos lugares. Por quê? Eu fui chamado para isso. Eu fazia isso antigamente? Não, eu não fazia. Uhum. Tinha medo? Tinha. Mas com o decorrer do tempo, fui sendo capacitado por Deus, fui sendo preparado, a ponto de hoje chegar onde estou aqui. E isto me deixa realizado. Vocês viram? Você conversou com a minha filha, né? Uhum. Chegou agora de missões. Quem sabe dá até um podcast aí para conversar com ela É, sobre bom. missões, né? Ah, É interessante. mesmo. Deixa um spoiler aí, ó. Deixa um spoiler aí para você aí. Né? Como que ela está? Ela não está eufórica? Muito. Muito. É o chamado de Deus na vida dela. Uhum. Ela foi fazer missões, voltou eufórica, não para de falar do tal assunto. Então, ou seja, este é o propósito de Deus na vida dela. É a plenitude. Ele falou isso que me chamou a atenção, porque as pessoas muitas vezes confundem o propósito com o talento. Mas muitas vezes Deus vai te chamar para algo, ou Deus te deu um propósito que muitas vezes você não tem aquela capacidade, mas Ele vai te capacitar, vai te prover no meio do caminho. E quando você tá exercendo aquilo, você vira excelente. E aí você fica pleno, porque tudo glorifica o nome de Deus. Então, se as pessoas tivessem essa cabeça, por exemplo, de, sei lá, trabalha com o público. Aí aquele trabalho, Deus colocou ela ali porque ela vai alcançar um outro patamar. Porque muitas vezes ela vai palestrar, por exemplo, e ela precisa ter esse carisma. Então ela está treinando ali. Mas o que acontece muitas vezes é que a pessoa ela faz aquilo com raiva. Ela faz aquilo não querendo passar por aquele processo, ela reclama. Só que se ela tivesse pensando, aquele atendimento seria para glorificar o nome de Deus, ela seria a melhor atendente, ela seria o melhor vendedor. E aquela excelência prepararia ela para viver a plenitude do propósito dela. Mas ela fica fugindo, fugindo e aí nada acontece. Nossa, ela foi profunda, Jean. Aí ela me lembrou de Davi. Lembra de Davi, no primeiro livro de Samuel? Davi foi chamado pelo rei Saul para tocar harpa. Uhum. Porque Davi era um ótimo tocador de harpa. E ele foi lembrado através de um jovem que sabia quem Davi era. E foi levado até o rei Saul. E quantas pessoas, às vezes, ele começa numa jornada cristã tocando um instrumento, alguma coisa, e ele se mesmo. frustra, ou ele Nossa. enjoa e ele abandona, ele encosta a harpa. É E às verdade. vezes aquela harpa era um meio que Deus estava preparando ele para levá-lo até onde Deus queria que ele chegasse. Eu comecei na igreja tocando pandeiro, pandeirinho Olha meia-lua. Que Do legal. pandeirinho fui pro contrabaixo, depois um pouquinho da bateria, um pouquinho do violão, um pouquinho do teclado e assim, um pouquinho da guitarra e assim foi indo. E depois eu fui desenvolvendo a prática da homilética, né? Uhum. E comecei a pregar a palavra. Depois. Então foi todo um estágio e que nós precisamos estar atentos, porque lembra de Moisés? Atento. Moisés, ele estava do Egito, foi capacitado por 40 anos com as ciências egípcias e depois ele foi pastorear ovelha. Parecia que não tinha nada a ver. Moisés, ele viveu 40 anos no Egito. Moisés era um judeu, né? Só que ele nasceu no Egito.
e daí viveu 40 anos lá. Moisés, ele tinha as crenças do Egito, né? Então, todas as crenças de vários deuses, né? E mesmo em meio a esse ambiente, em meio a essas crenças, assim, após aquele acontecimento de Moisés, ele foi pastorear ovelhas, né? 40 anos pastoreando ovelhas, que foi o tempo de preparação dele. E o tempo dele tirar essas crenças do passado dele e ressignificar essas crenças. Fantástico, você concluiu. E daí, com 40 ovelhas, Deus preparou ele para cuidar de mais de 2 milhões de pessoas. Com 40 anos cuidando de ovelha, você imagina quantas situações Deus permitiu. Quantas situações? Deus permitiu muitas situações. Então, Deus está preparando a pessoa, Deus está nos preparando, já estamos num propósito de Deus, e às vezes nós não entendemos e queremos, às vezes, até mesmo questionar. Deus, por que isso? Por que Uhum. aquilo? Ele está te dando paciência, está te lançando, às vezes, em coisas que você... Não, eu não posso, eu tenho medo. Vá com medo. Vá. É melhor você ir do que você pensar, puxa, e se eu tivesse ido? Né? Mesmo. Então, eu sou lançado semanalmente diante de situações que eu penso assim, eu não vou dar conta, e eu nunca vou dar conta, mas eu vou. E lá na hora, é o Senhor que me honra, é o Senhor que capacita, é É. o Senhor que faz. Não deixa o medo te controlar, porque se você vira escravo do medo, você se torna fraco. A partir do momento que você se torna fraco, você fica suscetível às tentações. E é nesse momento que você vai começar a cair, a ter as tentações e tudo mais. O medo, ele vai aparecer. Muitas coisas que a gente vai fazer na nossa vida, o medo vai aparecer. Mas é você que vai ter que brigar consigo mesmo de ver quem que é maior, se é você ou se é o medo. Difícil, hein? É. Difícil. Eu lembro de Josué no capítulo 1, que Deus falou com Josué fortemente: não te mandei eu, não te mandei eu, não temas, não temas. Não tem. Ele falou várias vezes em Josué capítulo 1, versículo 8 seguir, várias vezes, eu estou com você, eu estou com você. Por quê? Os desafios eram grandes. Josué, quando passou o Rio Jordão, de cara já tinha a cidade de Jericó. Uhum. Era imbatível, invencível. Então os desafios eram maiores do que eles esperavam. Então é importante mesmo. O medo, você sabe que tem um poder benéfico, né? O Tem. medo tem. De proteção. Isso, desde que ele seja controlado, né? Sim. É. Porque se for além disso, ele vai também te neutralizar, ele tira suas forças. Nós colocamos aqui no cristianismo como o quê? Como falta de fé. Uhum. Porque a fé é você crer em algo que não aconteceu. A fé é algo que você crê sem ter algo plausível, palpável. Uhum. Você crê que vai dar certo, que já aconteceu. E como que eu sei que vai dar certo? Se eu estou no propósito de Deus. Se Ele me escolheu para aquilo. Deus abandonou Moisés no deserto com o povo, com 2 milhões de pessoas? Nunca. Cuidou deles. Não é? Deus abandonou. Você já ouviu na Bíblia ou pessoalmente alguém que Deus abandonou? Nunca. É verdade. Deus vai com a pessoa até no fim. Até no fim. Então é importante que você e eu continuamos olhando para o Senhor e acreditando que Ele é provedor de tudo. Então o medo não pode ser maior do que o Deus que nós servimos. E pior do que o medo é a teimosia, né? Porque às vezes a pessoa entendeu o que ela precisa fazer, mas ela não faz porque ela não quer, por teimosia. E aí não quer viver o melhor porque fica lá teimando, achando que aquilo ou é da cabeça ou não é. E aí fica se reprimindo de viver o que Deus tem pra ela, que é muito melhor do que o que a gente tem pra gente mesmo, né? De forma natural, nós estamos entrando aqui nos inimigos do processo, né? E do propósito. Nos inimigos do Verdade. É propósito. mesmo. O medo, né? Isso que você falou aí agora. Teimosia. A teimosia. Tudo isso faz com que nós venhamos fazer o quê? Falhar com o nosso propósito, com aquilo que Deus tem na Eles nossa são vida. inimigos do propósito? Inimigos do propósito. Ou seja, nós focarmos na nossa própria necessidade. Eu quero me satisfazer na obra de Deus. Nossa. Tem pessoas que não cantam nada e ela quer cantar, mas se ela fosse uma pregadora, seria boa. Tem Verdade. pessoas que não têm facilidade de tal área, mas tem em outra área, mas não. Ela é teimosa e continua naquela área que Deus não chamou ela. Aham. Então, falta, de certa forma, nós focarmos não na nossa vontade, mas na vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para sua vida, Jim? Qual é a vontade de Deus para sua vida, Aline? Nós temos que É descobrir. verdade. Porque quando nós descobrimos, tudo flui e tudo dá certo. Porque os inimigos do propósito estão aí. Ficam desviando a atenção. Qualquer coisa você dá brecha. Você prefere ouvir mais você do que o que Deus tem pra você ou do que Deus tá falando pra você.
Sim, e faz com que você venha perder o foco. Você já conhece pessoas que perderam o foco? Nossa. Sim. Quais são as consequências de quem perde o foco? Cara, Às vezes eu topo com umas pessoas assim, Hum, que a pessoa prefere muitas vezes ficar dormindo, sabe? Do que, por exemplo, viver a vida, ou viver a vida no sentido de estar vivo mesmo. E eu fico, gente, como que pode? Porque se a pessoa tivesse realmente entendido a identidade dela, o propósito dela, ela estaria vivendo aquilo. Porque o propósito, ele é algo que está dentro de nós, né? E eu vejo que a sua oportunidade de estar, muitas vezes, curando o outro, de estar dando uma palavra de libertação para o outro, de fazer a diferença na vida do outro de alguma forma, você está deixando morrer, porque você não está colocando para fora o seu propósito. tá deixando de salvar várias vidas e tá matando a sua própria. Exato. A partir do momento que eu tive mais clareza do meu propósito, foi quando as coisas começaram a fluir mais. Quem tem propósito, ele suporta o processo. Com o propósito, ele dá um norte pra tua vida e faz mesmo você passando, porque você vai passar por angústias, tristeza, crises existenciais, passando por tudo isso, ele te dá a força de você estar seguindo por esse propósito. E quando eu acredito mais ainda que o propósito não é só uma coisa abstrata, né? Mas e que o propósito me foi dado e quem me foi dado é quem eu tenho que servir. Então, a partir do momento que eu tenho mais seriedade com isso, me faz passar por tudo que eu tenho que passar pelo deserto, por tudo que eu tenho que passar pelas essas dores, porque eu sei que eu tenho que cumprir essa missão, esse desafio. Me fala alguém aí na Bíblia que não passou por dificuldade. eu, que não tô lá na Bíblia. Não tem, né? Não Não tem. tem. Nesse mundo tereis aflições. Jesus já colocou, já deixou registrado. Só que você percebe, tem um versículo na Bíblia que diz assim, que Deus não permite provação maior que você possa suportar. É verdade. Então, quando nós estamos no propósito de Deus, Ele vai permitindo as coisas para nos fortalecer. A Bíblia diz também que Deus prova, mas Ele prova para nos aprovar. Deus não faz nada para nos decepcionar, para fazer com que nós venhamos ficar frustrados e abandonar. Não. Deus sempre vai nos forjar, nos preparar. Como que se forja um aço? No fogo, não tem jeito. Como que se enrijece um tijolo? No forno, Isso aí é muito bom, né? não é? É. Aí o cristão, ele quer ser... O cristão não tem outro jeito. O cristão também é assim. Até as nossas boas ações serão provadas pelo fogo, né? É Uma linguagem mesmo. figurada, será provada pelo fogo. Se for palha, vai ser queimada. Se for ouro, vai ser aprovado. Então é importante você não perder o foco. Paulo, em meio a tantas provações, tantas dificuldades, Jesus mesmo, em meio ao Calvário, eu lembro que Pedro cortou a orelha do soldado, né? E quando Pedro cortou a orelha do soldado, Jesus foi lá, pegou a orelha e colou novamente. Porque Jesus não queria sair do propósito. O propósito dele era ir até a cruz. Ele precisava ir até a cruz. Ele precisava morrer. Ele precisava derramar o seu sangue. Agora, todos nós que olhamos em Jesus, nós somos salvos. Todos aqueles que recebem Jesus como Salvador, é salvo. E todo aquele que pede perdão a Deus pelos seus pecados em nome de Jesus, é perdoado. Porque ele morreu e derramou o seu sangue. Ele cumpriu o propósito. Então, o que acontece? Nós temos que ter foco. Um dos inimigos do propósito também é perder o foco. Então, não podemos perder o foco. Eu sei aonde eu quero chegar, eu sei pelo qual fui chamado, mesmo que eu não sei o futuro. Não é assim que acontece? Nós não sabemos o futuro, mas nós sabemos aonde devemos ir e o que devemos fazer. Isso é muito bom. Só para as pessoas entenderem assim, acredito que é muito legal a gente falar o que é propósito, por exemplo, para elas terem mais ou menos uma noção. Propósito é algo que Deus escolheu para você viver e você tem que buscar aquilo de uma forma natural e nem sempre será algo espetacular. O propósito de Deus na sua vida pode ser algo que você sabe fazer, que você tem habilidade. Geralmente é assim. Você tem Geralmente aquela é. habilidade para fazer. É mesmo. Geralmente é assim. Você tem aquele dom, porque Deus já te deu o dom, já te deu a habilidade, já te deu às vezes o ministério. É só você fluir. Um exemplo, qual é a diferença de uma zeladora na igreja que limpa os bancos, que limpa os banheiros, de um músico que vai lá tocar? Não tem diferença no âmbito espiritual. Uhum. A necessidade é a mesma. Você não pode ficar num lugar que não esteja limpo.
Ainda mais numa reunião Sim. solene, uma reunião em que há adoradores. Imagina você estar dentro de uma igreja com cheiro ruim. É verdade. Não pode. Então, e a mesma coisa também músicos que não são capacitados, fica lá tocando, atrapalhando. Então, se você toca, exerça esse ministério de tocar bem. Se você limpa, exerça esse ministério na casa do Senhor de limpar bem. Se você é um funcionário, Paulo vai falar sobre isso também. Que aqueles que trabalham para os seus senhores temporais devem exercer a função como fizesse para o Senhor. Quando Paulo fala, acho que tem uma passagem dele, por exemplo, falando dos dons, ele fala que é para a pessoa exercer com excelência, alguma coisa assim, não é? Todos os dons que nós somos capacitados pelo Espírito Santo, em 1 Coríntios capítulo 12, vai dizer que é para usar no corpo de Cristo. Uhum. Agora a pessoa sai fora do propósito quando ela começa a usar os dons para ganhar dinheiro. Ela Nossa. tem um dom, né, que chama atenção, aí a multidão vai daí lá, foca no ganhar o dinheiro, vender as coisas, etc. Não estou falando que a pessoa não é digna de ter o seu meio de ganhar pão. Eu estou falando daquelas que querem enriquecer aonde Deus não prometeu riqueza. Deus prometeu que é para nós sermos O prósperos. foco não é enriquecimento, ele é resultado. Sim, eu vi até, não sei se é, né, mas uma dúvida, assim, por exemplo, é que quando você recebe o seu propósito, geralmente ele é acompanhado de um dom. Sim, no meu caso, eu sou pastor, mas antes de eu ser pastor, Deus já havia me prometido que eu seria. Uhum. Quando eu ainda era jovem, Deus falava comigo, você vai ser um pastor. Mas quando eu era jovem, eu não era. Eu tinha promessa. No meio desse propósito, houve o processo de eu ser capacitado, Uhum. de eu estudar, de eu conviver, de relacionar com pessoas, de ser pastoreado, mentoreado, discipulado, Uhum. né? E depois Deus veio no momento certo e me deu o ministério pastoral, que é o ministério que Jesus entrega, né? Ele tem os 5 ministérios na Bíblia, né? E um deles sim. é o ministério de ser pastor. E a palavra ministério significa o quê? Serviço. Quais Então- são os 5 ministérios? Eita, você também vai longe, hein? Nós temos ali pastores, nós temos mestres, vamos ver qual deles você gosta mais. Nós temos os profetas, nós temos os evangelistas. Já anotou aí? Já anotei 4. 4. Pastor, mestre, evangelista, profeta e o último agora, Não sei. apóstolo. Ah, é verdade. Então, dentre esses 5, eu fui escolhido para ser pastor. Agora, o duro é o pastor querer ser o apóstolo. Mas dá pra mudar teu ministério no meio do caminho? Não. O Senhor já te escolheu. Agora, Ele pode te usar em determinado lugar para fazer algo semelhante ao do outro ministério? Pode te usar. Sim. Mas você não consegue ser, na essência, Sim. aquele Porque ministério. não é a tua porque não é seu. identidade. Exatamente. É que tem a ver com a sua identidade, com o seu chamado, o seu propósito, que é tudo que tá dentro de você já. Você só Sim. precisa alinhar. É algo natural que flui. Uhum. Um exemplo, eu estou em casa, eu sei que um membro está passando necessidade, eu não consigo ficar tranquilo. A guerra dele virou minha guerra. Por mais que às vezes a igreja cresce, existem muitas pessoas que você não consegue, né, estar com todos ao mesmo tempo. Por isso que tem que treinar mais pessoas. Por isso que há essa necessidade. Só que o ministério não é treinado. O ministério sim, é claro. dado por Deus. Sim, e aí, sim. como que você vai treinar um pastor? Não, É sim. verdade. Não é verdade? Sim. É mesmo. Então, é importante você saber que no meio do propósito, se Deus tem um propósito na sua vida de ser um pastor, seja o pastor, o melhor pastor que você puder ser. Não seja igual o pastor Silcrei, não. Seja o melhor. Se te chamou para ser um mestre, seja o melhor mestre. Ah, mas me chamou para ser mestre, mas eu quero pastorear. Olha o erro. Olha o É erro. a teimosia, né? O inimigo do propósito. A teimosia é o ego. E o ego, de certa forma, também é um inimigo do propósito, não é não? É. Querendo ou não, as pessoas quando se sentem, elas saem fora do propósito, porque o próprio Senhor Jesus, a Bíblia vai dizer em Efésios capítulo 2, versículo 5 a seguir, que Jesus não usurpou em ser igual a Deus, antes humilhou-se a si mesmo, tornando-se semelhante a homens, isso aí é ao o ego. servo. Ah, no caso, Ele tirou o ego da frente. o inimigo queria usurpar, por exemplo. Na verdade, está falando na questão que Jesus morava no céu e ele era igual a Deus. E ele saiu de lá para ser igual aos homens. Mas, por exemplo, ele se humilhou. É que se ele viesse pra terra com
com toda aquela glória de Deus, o ego do humano iria bater e ele ia falar, cara, eu sou acima de todo mundo. Mas essa não era a missão dele, era ele ser semelhante a nós. Isso, Então, por isso que tem que tirar esse ego da frente. Uhum. isso. E por isso que teve uma cerimônia famosa, né? Do lava-pés, né? Aham. E lembra que estavam os Ah, discípulos lá e Jesus foi lavar os pés de Pedro, porque lavar os pés era uma condição de escravo. O serviçal da casa que lavava os pés das pessoas. Então, quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, Pedro falou: Eu não quero que o senhor lave o meu pé. Aí Jesus falou: Se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Então, Pesado, né? aí Pedro falou assim: O quê? Então me lava por inteiro. Então, por que isso? Jesus estava se humilhando, ele humilhou-se, aniquilou-se a si mesmo, ele tirou toda a sua condição de quem ele era para poder nos servir e para ser exemplo para nós seguir o exemplo dele. E essa é a parte mais importante de que eu vejo num processo para chegar ao propósito de Deus. Nós sabemos que quem nós somos. Viemos nesse mundo como filhos de Deus, escolhidos por Deus, nós somos filhos dele. Se você não tem pai, não tem mãe, sabe que você é filho de Deus e ele tem um propósito na tua vida. E nesse propósito, para você alcançar esse propósito, ele vai exigir processo para te lapidar, para te preparar, para fazer com que você venha alcançar a vontade dele. Agora, qual é a vontade de Deus, você sabe? Você sabe? Acho que Paulo não, vai hein? falar assim em Romanos capítulo 12. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nossa, legal. Bonito. Uhum. A vontade de Deus para você. A vontade de Deus está por mim. É, porque você acha que você tá sofrendo tudo que você sofre, ou você tá nessas condições que você tem hoje, porque Deus tá te dando tudo isso? Não é isso que ele quer pra tua vida, não, pô. Falta algumas coisas, né, acontecerem, você se preparar, ou outras pessoas virem e te ajudar também, ou falta você ter a vontade, né, de fazer. Porque tem umas pessoas que têm tudo, só não faz. Sim. E tem outras pessoas que não têm nada e precisa de alguém olhar pra elas e ajudar elas. Porque senão vai ser muito, muito, muito difícil elas saírem das situações que elas estão. Situação muito de miséria mesmo, emocional, miséria financeira, de situação muito crítica. Daí sim, vai precisar de pessoas, organizações olharem para essas pessoas para ajudar elas, prover para elas. Mas tem gente que tem tudo e não faz, daí não tem como seguir aí. Você notou que no meio do futebol há uma matéria que não são os melhores jogadores que vão até o fim? São Interessante. são geralmente os mais esforçados que vão até o fim. Uhum. Porque os melhores se frustram. Chega a tal ponto que eles não querem mais, que eles acreditam que não são bem reconhecidos, daí eles desistem. Os medianos são os que vencem, porque eles se esforçam. Ele já sabe que ele é mediano e que ele precisa se esforçar. No reino de Deus, a Bíblia diz que o reino de Deus é conquistado à força. Essa história de eu ser uma pessoa mediana no reino de Deus, você pode até ser um cristão, você pode até ser salvo, mas ter um ministério, ter um chamado, não são para pessoas medianas, são para pessoas que querem, que almejam, que se esforçam. São pessoas que não colocam horário. Você acha? Tem pessoas que falam assim, não, a partir de agora eu não atendo mais telefone, não quero saber de pessoas. Não existe isso no reino de Deus. Não existe. Eu só ajudo as pessoas das 8 às 8. Ai, isso É um daqui- consultório. não é um consultório. Né? Você é uma pessoa disponível às pessoas todos os momentos. É o que Jesus fez. E isto não é um peso, isto é uma honra. Nós sermos procurados para ajudar as pessoas é uma honra, porque as pessoas colocam em nós a esperança que elas não têm em outras. Então é muito importante você e eu termos também este foco, porque tem pessoas que são multitarefas, né? Quer fazer de tudo. É. E daí acaba não fazendo nada. Acontece isso também no meio dos negócios? Ele Não vende acontece. uma coisa, depois no outro dia tá fazendo outra coisa. Tem as pessoas que elas vão a gente chama de pular de galho em galho. Ah, No mundo dos negócios, por exemplo, ela abre uma empresa agora, se frustra, com a primeira frustração ela já desanima daquele negócio, com a primeira dificuldade ela já desanima e tirou o foco dessa empresa e vai pensar em outra. E daí busca abrir outra. Ao mesmo tempo, tem pessoas que dentro de um negócio,
Um exemplo seria o seguinte, que se você faz de tudo lá dentro, você vai ser aquela pessoa que sempre vai ser lembrada pelos serviços gerais. E geralmente a pessoa pelos serviços gerais não é bem recompensada. Isso estamos dizendo financeiramente. Mas não é questão de você fazer de tudo ou você, sei lá. Mas é questão de você se tornar bom em algo. E quando você se torna bom em algo e você alinha isso com a tua identidade, e você alinha isso com o teu propósito, as coisas vão fluir muito mais. E na verdade é É. quando isso escala. Isso é uma multiplicação, porque até na Bíblia tudo se multiplica, né? Eu até brinco, eu não divido nada com ninguém, eu só multiplico. Então, se você alinha isso que você tem de identidade, de propósito e do que você faz de melhor, né? Cara, você tem uma multiplicação aqui que vira exponencial. E, nossa, não tem nem como saber. Se você for resistente, resiliente, inteligência emocional, você vai chegar longe. Não tem como. É igual esses dias eu recebi uma mensagem de. Geralmente os copywriters mais jovens, iniciantes, eles falam assim: ah, quanto tempo eu tenho que estudar, por exemplo. Mas se você quer se tornar o melhor naquilo, você tem que dar tudo de si naquilo. Não tem como você dar metade. Tudo isso porque se você não descobrir seu propósito primeiro, as outras coisas todas perdem sentido. Então, eu falo assim, se você quer se tornar o melhor naquilo, então dê o seu melhor naquilo. Ah, Porque você tem que dar o seu melhor, você tem que ser o melhor. As pessoas vão lembrar de você não é só pelo que você fez, é pelo que você é. é o legado. É o legado. Não, e a pessoa perguntou. Foi uma pergunta ingênua, né? Uma pergunta. Sim. Porque é uma pessoa bem nova, né? Ela fez essa pergunta: quanto tempo tem que estudar por dia pra. Ela falou isso, olha, ela perguntou isso aí. Deu. Responde que. Quanto tempo ela quer atingir o resultado que ela pretende? Em quanto tempo? E daí isso vai determinar também o quanto tempo ela deve estudar por dia. Eu falei pra ela, também escreve aí: intensidade distorce o tempo. Então, uma coisa que a gente fala é que a intensidade distorce o tempo. Então, se você coloca intensidade naquilo que você se propõe a fazer, você vai se tornar melhor, atingir os resultados mais rápidos do que uma outra coisa. Então, por exemplo, se você quer aprender francês, você não fala francês? Uhum. Então, você quer aprender francês. Você fez quantos anos de curso? 2 anos de curso? 4. 4 anos de curso, só. 4 anos de curso. E hoje ela fala bem francês. 4 anos de curso. Ela poderia ser mais intensa, então, e às vezes, quanto tempo era de curso? Era 1 hora por dia? Era Por semana, né? 2 horas, 2 horas 2 vezes na semana. 4 horas na semana. Uhum. Então, ela estudava 4 horas na semana, durante 4 anos, ela fala bem francês. Se ela colocasse isso, que ela estudaria 8 horas por semana, já seria o dobro. Vamos numa correlação nada aprovada aí, mas seria 2 anos. Mas se ela se mudasse do Brasil, fosse pra França e vivesse na França, em quanto Sim. tempo você acha que você começaria a falar francês? Acho que nos primeiros Nossa, 15 dias você já tava desenrolando já ali, tava. o mais ou menos ali, e aí vai continuar aprendendo. Então, ser mais intenso e estar nesses ambientes vai atingir mais rápido os resultados. E não é só pelo resultado. Eu digo que nós aqui, esse não é só o propósito nosso, mas a nossa maior vontade é nós sempre pensarmos em que ambiente a gente se insere e o que a gente está fazendo, imaginando se tornar alguém melhor, uma pessoa melhor. Então, tudo aquilo lá que a gente se propõe a fazer. Então, a gente coloca intensidade naquilo. E daí, por consequência, isso já na prática vai vir nos resultados. Todos os resultados que a gente quer, mas o foco não foi o resultado, não. O foco sempre foi o outro, o princípio. Ele tá falando, por exemplo, de ambiência. Existe no propósito essa questão da ambiência que favorece você descobrir o seu propósito mais cedo, por exemplo? Ou existe uma hora certa? Como que funciona? O importante é você saber que Deus te escolheu. Depois você vive para Ele. Você vive para Ele, busca através da palavra, busca através de uma igreja séria, né, que tem uma liderança séria, que vai te ajudar a desenvolver o propósito muito mais rápido. O ambiente que você vive vai te, de certa forma, te favorecer muito. Uhum. Agora, a Bíblia vai dizer uma frase importantíssima: tudo que vier para você fazer, faça conforme as tuas forças. Então, tudo que vier na tua mão para você fazer, você sabe fazer? Mesmo que não é a sua área. Faça. Deus vai te forjando, Ele vai te preparando, Ele vai te capacitando e Ele usa estratégias que a gente nem imagina. Então, dentro de um propósito,
É muito, muito importante você exercer aquilo que for nas tuas mãos para fazer. Eu já fui professor do departamento infantil, eu já fui professor de Uhum. coreografia, eu já estudei Libras, eu já fiz parte de equipe de louvor, já fiz parte de varões, já fiz parte de N situações dentro da igreja. E aqui na frente, o Senhor me colocou como pastor. Então, hoje eu consigo olhar para todos os departamentos da igreja e ver o que precisa melhorar, o que eu posso acrescentar. Eu consigo ver. Então, foi uma questão de muito tempo, muito Uhum. período, e tudo aquilo que vinha na minha mão, mesmo que eu sabia que eu não ia levar aquilo pelo resto da vida. Eu não vou ser professor de coreografia. Provavelmente eu nunca mais vou dançar coreografia, né? Mas fez parte da minha vida. Então é importante nós termos no nosso coração que Deus é soberano. Ele sabe de todas as coisas. Ele usa seus meios para nos aprimorar. E nós temos o foco. Qual é o meu foco? O meu foco é chegar no céu. O Uhum. meu foco é chegar no céu. O meu sonho é voltar para casa. O meu espírito, o teu espírito, o nosso espírito saiu do céu. A Bíblia diz que Deus, ele nos formou, né, antes da fundação do mundo, né? Ele nos criou. O nosso espírito. Aham. Então, o meu sonho é voltar para casa. Por isso, quando eu olho até para o céu, me dá aquela saudade. A Bíblia diz que a própria natureza reflete a glória de Deus. Você olha para o mar, você pensa em Deus. É isso Você olha mesmo. para o Que céu, você bonito pensa isso. em Deus, né? Uhum. Porque é bíblico isso. E É a nossa e casa. eu uso isso também como se fosse que seria a base lógica. Então, tudo que você, às vezes, for tentar refletir, ou pensar, ou saber se é certo, às vezes até para ter um discernimento, Sim. você pode olhar para a natureza. Porque como a natureza, ela reflete isso, ela seria também a base lógica. Da mesma forma daquilo lá que seria sobre o idealismo, e as pessoas vivem os seus próprios ideais, e elas têm vários ideais, existe uma única realidade. A realidade é uma só. É esse que a gente vive. Então, olhar para a realidade e pensar na base lógica, pensar na natureza, isso faz a gente conectar mais esse lado espiritual também. Por isso que eu vejo aqui como você encontrar o seu propósito. Como? Você precisa confiar em Deus. Uhum. O cristão, ele tem que focar a sua vida espiritual. Não tem como o cristão focar na vida, na carne e no espírito. Quanto Aham. mais ele focar na vida espiritual, mais Deus vai fazer fluir na vida dele as bênçãos que estão reservadas. A Bíblia diz no livro de Efésios que todas as nossas necessidades já estão aí reservadas e supridas em glórias em Cristo Jesus. Tudo aquilo que nós precisamos já estão. Então nós não podemos Uhum. desistir. O Senhor tem um chamado na nossa vida, nós temos que persistir. Vai ter pessoas que não vão concordar, É verdade. terão planos que não vão se alinhar mais, terão amigos que já não vão nos acompanhar mais. É verdade. As coisas vão mudando de acordo com aquilo que Deus tem. O que nós devemos fazer então? Acreditar em Deus, ter fé, porque os sonhos que Deus tem para nós são maiores do que os nossos. Você até então, antes de conhecer a Deus, era até aqui o seu limite. Ah, vou ser rico. Ah, vou ser isso. Com Deus, não, a riqueza fica lá embaixo. Uhum. Porque você tem tudo. Você tem um mundo. Não tem como você ter dimensão. Eu não teria a dimensão que hoje eu prego até em espanhol para um público que é do México, mesmo. É da verdade. Espanha, da Bolívia, do Paraguai, do Chile, do Uruguai, etc. Eu nunca imaginei que eu seria capacitado para isso. Pregou sobre propósito até em espanhol, hein? É. Então, isso daí como que aconteceu? Com desafios. Foi-me dada a proposta, eu aceitei, e no começo tinha tradutor, e assim foi indo. Porque há uma prioridade do reino de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33 vai dizer assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E depois todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando eu tive o encontro com Jesus, eu não busquei namorada, eu não busquei riqueza, eu buscava o Senhor Jesus. E até hoje meu foco é isso. E as coisas que estão sendo acrescentadas, é Ele que está acrescentando, não sou eu que estou conquistando. É diferente. Ele vai acrescentando no cristão. Você entendeu? Então, Uhum. eu tenho uma esposa que quando éramos jovens, solteiros, eu nunca pisquei para ela, eu nunca
Eu nunca cantei ela Aí, e ó. Deus nos uniu. Tá vendo? Como? Foi Deus. Ele acrescentou na hora que nós precisávamos estar juntos. Eu tenho uma filha que Deus preparou. Eu tenho uma vida que é Deus que vai, né? Preparando ao decorrer do tempo, ao decorrer com que o ministério vai crescendo, ele vai impulsionando mais. Mas o que eu tenho que fazer? O que nós temos que fazer enquanto isso? Ter fé. Porque a fé faz você pisar no desconhecido e acreditar que lá vai ter algo para você ser calçado e fortalecido. Então é muito importante isso. Essa é a provisão que Deus vai te dar ao longo do caminho. Então, se quer atingir a riqueza também vem dele. Sim. Ele que te dá essa riqueza. Então, ele vai te prover essa riqueza a partir do momento que você está preparado para receber essa riqueza. Porque a partir do momento que você não está preparado para receber essa riqueza, a riqueza, em vez de ser uma bênção, ela pode ser uma maldição na tua vida. E pode virar o risco da ruína da sua vida. Pessoas que não estavam preparadas para receber riqueza e quebraram e se endividaram muito mais após receber essa riqueza. Ou pessoas que após receber a riqueza, o ego infla e elas tiram o foco do reino, tiram o foco de Deus e essa riqueza escraviza aquela pessoa. Então ela só pensa nesses bens materiais, nessa riqueza que ela conquistou, que foi provida a ela. Então, são exemplos assim que a riqueza também vem dele. Então, quer ser rico? Primeiro é o reino de Deus. É essa provisão que ele vai te dar no meio do caminho. Deus, ele vai te dar, então até sobre propósito. Deus, ele vai te dar a visão e a provisão. Quando ele te der essa visão, seria o alvo e o caminho que você deve percorrer. Mas você não sabe o que tem no caminho, você não sabe, às vezes nem como. Às vezes você fala, putz, é isso que eu preciso ser. E agora, o que eu vou fazer pra fazer isso aqui? Ou às vezes você sente, eu quero ser isso aqui. E daí você vai ter que buscar. E daí sim, você vai ter que passar pelas dificuldades, você vai ter que passar pelo deserto, se tornar resistente. E da forma que você vai ir em direção a essa visão que você teve. Porque a visão é algo como se tivesse assim, você tá olhando pra uma montanha, só que você tem que chegar do outro lado da montanha. Já que você tem que chegar do outro lado da montanha, você não consegue ver o que tem do outro lado da montanha. Então você só tem visões. O que pode ser o outro lado da montanha? O outro lado da montanha pode ter árvores, pode ter um rio, não sei o quê. Você vai ficar tendo essas visões. Tá, eu preciso ir lá. Então o que você vai fazer? Qual é o teu caminho? Vai subir a montanha? Vai percorrer em volta? O que você vai fazer? Vai de helicóptero? Daí você vai percorrer o caminho. E percorrer o caminho vai ter essas dificuldades. Daí vai vir na provisão. Daí a provisão. Isso vai ser de acordo com o teu coração, de acordo com o que você serve, de acordo com se você não perdeu o foco naquela visão que você teve. Eu vejo também que quando a gente fala de propósito, eu vejo que as pessoas elas são muito imaturas, no sentido de que o seu propósito é você renunciar o que você quer para você viver algo maior. E o que é ser cristão, né? Você renunciar às suas vontades pelas vontades de algo maior, que é a vontade de Deus. Então eu vejo que muitas vezes a pessoa ela até entendeu, mas além da teimosia e dos desfoques no meio do caminho, eu vejo que as pessoas são um tanto quanto imaturas porque fica naquele dilema de porque eu não vou poder isso. Mas eu não queria isso. Sendo que o propósito é exatamente isso, é você renunciar ao que você quer para viver aquilo que Deus tem para você receber algo maior. Mas as pessoas não estão assim preparadas para viver o processo e elas acham que nunca vai estar. Então, só É que, na verdade, quando você tem um encontro com Deus, não é que você não pode, você não quer. é isso. Não faz mais sentido para você. E quando você não tem um encontro com Deus, então a sua carne vai desejar as coisas desse mundo. É normal. Agora, quando você tem um encontro com Deus e vive de uma forma espiritual, o teu espírito nunca vai te impulsionar para coisas erradas. O espírito que há dentro de você, junto com o Espírito Santo que está habitando, Uhum. nunca vai te direcionar para algo que vai dar errado, algo que vai te prejudicar, algo que vai prejudicar o próximo. Nunca. Uhum. Nunca. Agora, quando você é carnal, aí você sempre será prejudicado. E quem vive de uma forma carnal, eu estou falando como cristão aqui, quem vive de uma forma carnal nunca vai alcançar o propósito de Deus. É por isso que é impossível você, eu vivo na igreja, eu vou na igreja. Não importa, você pode até frequentar um templo muito bom, lindo, maravilhoso. Mas se você não é uma pessoa espiritual, você nunca vai alcançar o propósito de Deus, nem eu. Porque nós precisamos ser espírito. Até mesmo para ser adorador,
João capítulo 4, né? Jesus vai falar para a mulher samaritana que os verdadeiros adoradores, eles adoram em espírito e em verdade, até mesmo para cantar, para adorar. Para Deus receber a sua e a minha adoração tem que ser em espírito e tem que ser em verdade. Ou seja, aquilo que é projetado nos nossos templos, a música lá e a pessoa, e nós ficamos lá cantando, olhando, isso o data show não filma nada, a gente não sabe cantar, fica parado. Isso não é adoração, porque adoração é algo que vem do espírito. E você vai aprendendo isso dentro do propósito que Deus tem com você. Por isso que existe diferença entre cantores e cantores. Eu estive pregando essa semana em Martinópolis e eu lembro que entrou uma menininha de 10 anos. A hora que essa menina entrou para louvar, mas foi uma manifestação tão forte do Espírito Santo na Que igreja. linda. Uma menina de 10 anos, que ela não Nossa. tem nem noção. Mas o que A é? identidade dela já tá aí, já. Já está aí, foi Já. chamada para aquilo, está fazendo aquilo que foi chamada, mesmo sendo novinha, só que tem uma palavra na profecia que tem um respaldo para aquilo que ela está fazendo. O verdadeiro louvor vem da boca das crianças. Ai, que lindo. Então ela está no lugar certo, fazendo o que é certo, comprovado pela Bíblia. Tem tudo para dar certo. Como cristã, tem tudo para dar certo. Então, para você encontrar o propósito de Deus, busque. É simples, é que a gente quer complicar. Nós queremos filosofar muito, né? Ore, busque a Ele. É verdade. Ore, busque a Ele. Em 1º livro de Samuel, capítulo 1, versículo 11 a seguir, diz que Ana, ela queria porque queria deixar de ser estéril. Aham. E todo ano ela subia ao templo para oferecer o sacrifício. Até que um ano ela resolveu orar e ela falou com o Senhor: Senhor, se o Senhor me dar um filho homem, eu vou dedicar todos os dias da vida dele ao Senhor. Ela fez o mais simples. O Ela básico. Ela orou. Só que ela orou conforme aquilo que Deus queria dela. Uhum. Deus queria um homem. Deus queria um homem, Deus queria um menino. Ou seja, a oração não fez Deus mudar de opinião. A oração fez Ana chegar no propósito de Deus. Uhum. Aí quando Samuel nasceu, que é o filho de Ana, ela entregou e ele se tornou o juiz, sacerdote, o profeta da nação, que foi usado poderosamente. Samuel foi usado poderosamente. Então você tem que aprender a orar. Ore. Ainda não descobri, continue orando. Continue dando lugar ao Espírito. Quanto mais o Espírito, o teu Espírito te direcionar, mais você vai se aproximar de Deus e tudo vai se encaminhar para aquilo que Deus tem. Entrar na fé, né? Que você falou. É você orar com a certeza que alguma hora você vai ter esse encontro. Alguma hora você vai ter uma resposta. Mas não é na sua hora. Entra naquela questão que a gente também falou do quero pra ontem, né? Então, é você orar e na fé esperar que... Mas é você buscar, né? Não ficar ali, mas alguma hora vou e aí não tá fazendo nada. Não tem que ir atrás também. É, à vontade. Dá pra você pensar em propósito, fazer uma anamnese sua, que seria você olhar pra si. Então, ter um tempo de reflexão consigo, né? De quem é você, ou o que você faz, quais são suas habilidades. Da mesma forma que Jesus falava assim, eu sou. O eu sou não é te perguntar, por exemplo, assim, pra uma pessoa, você trabalha com o quê? Eu sou caminhoneiro. Eu sou faxineiro. Não, isso aí não é o que você é. Isso aí é só o que você faz hoje. Então, o eu sou é a identidade. Então, o que você é? Eu sou filho de Deus, imagem e semelhança do Senhor. Eu sou daí honesto, sou verdadeiramente, tenho um coração ensinável. Então, isso aí é o que você é. Então, a partir do momento que você entende essa sua identidade de quem eu sou, depois, quais habilidades que você tem e que você pode também agregar para os outros, é aquilo. Vai fazendo, mesmo com medo. O medo vai existir, ele vai aparecer na tua frente, mas ele não pode te dominar, porque você tem que ser maior que aquele teu medo. E você vai ter que continuar indo por essa direção. Uma coisa que pode nortear, por exemplo, é o seguinte. Se você pretende ser honesto, ter um coração ensinável, às vezes ter mais clareza sobre o mundo, às vezes ter mais clareza sobre o seu propósito, você não sabe tudo o que você precisa fazer, mas você já sabe o que não pode fazer. Se você olha para um lado e para o outro, você tem Deus de um lado e o resto do outro. Se você virar para essa direção e falar, eu vou em direção a Deus,
você já sabe o que não pode fazer. Eu acho que já é bem óbvio, né? O que não pode fazer. E se você ainda colocar daqueles 10 mandamentos, colocar os dois como principais bases, que seria os dois que o seu Crei falou aqui, ele já vai te nortear mais ainda para a direção em que você tem que seguir para a tua vida. A partir disso, é você continuar caminhando, indo em direção àquilo lá. E as coisas vão ter mais clareza ao longo do tempo, vão ter mais clareza a partir do momento que você passa por uma barreira, porque às vezes você só tá tampado, às vezes como um cavalo que tem aqui, tá tampado, e você não expande o seu visiate, que é expandir essa visão, ter mais clareza, mais discernimento, por conta que você não quebrou algumas barreiras, por Uhum. conta que você não deixou algumas crenças para trás, por conta que você não ressignificou alguns bloqueios. Então, a partir disso, você consegue ter mais clareza e seguir em direção ao teu propósito, daí saber, putz, já entendi. Então daí você vai mais firme naquilo lá que você tá buscando. Sim. E quanto mais você acerta, mais flui, mais você gosta, mais você se realiza e mais aquilo se torna significativo na vida das pessoas que estão ao teu redor. É sobre o que na sua vida tá fazendo sentido em relação ao que vale a pena viver. Então, quando a gente não tem esse sentido, que é esse propósito, nada faz sentido. Mas quando você tem o seu propósito, tem sempre algo que vale a pena se viver. E quando você vive o propósito como cristão, tudo que você faz tem frutos significativos ao redor e glorifica a Deus, porque foi Ele que te escolheu, que te criou. Então, quando glorifica a Deus, você se sente satisfeito. Uhum. Eu fiz a minha parte e o Senhor foi glorificado. Tem uma crença que você precisa ser ambicioso. Daí o pessoal fala, não confunda ambição com ganância. Então são coisas diferentes, né? E tem que ser ambicioso. E daí tem que ir atrás daquilo lá que você quer conquistar com garra. Tem que ir com sangue nos olhos. É uma coisa assim que, pessoalmente, eu escutei bastante. E daí eu apliquei por um curto período de tempo, mas depois eu tive mais clareza do porquê, às vezes, não aplicar isso aqui. Porque eu tive uma reflexão, que seria o seguinte: se você ficar com esse sangue nos olhos, com essas garras, você não vai levar uma vida leve. Você não vai viver leve todos os dias. Então, viver com leveza se torna tudo aquilo lá que você precisa cumprir na vida, de propósito, tudo aquilo lá que você precisa conquistar na tua vida, tudo que você tem, que você carrega, se torna mais leve. Então é essa questão de você deixar fluir, de você continuar vivendo. Então, tornar isso uma leveza, porque senão você se frustra a partir do momento que você tem essas garras, sangue nos olhos, e daí algo não vai dando certo, outra coisa não dá certo. E se fica com mais sangue nos olhos, então é algo como se fosse mais obscuro, com mais raiva. E isso, às vezes, até te tira do discernimento, ou às vezes até te tira do pensamento lógico, porque fica mais. O sangue no olho, às vezes, vira mais emoção. Então, tira também muita base lógica de você. Quando eu tive mais clareza de que eu tenho que viver mais leve, ter mais leveza, foi quando eu coloquei, eu preciso aprender a várias coisas. Então, aprender a desfrutar todos os dias, eu preciso aprender qual que é a minha base de sabedoria, como que tá meu espírito, como que tá minha saúde física, corporal, mental. E com isso me torno mais leve para viver essa vida e continuar em busca daquilo lá que eu tenho que buscar e que eu preciso fazer, que é o meu propósito. Então, propósito é diferente de ambição. Então, você não pode ser nem ganancioso, você não pode ser nem ambicioso. Você tem que viver de propósito. A pessoa que é ambiciosa troca gente por tudo. Então, as pessoas, lembra que a gente falou das pessoas? Então, quem é ambiciosa, às vezes vai tirar pessoas da frente para atingir o que elas querem atingir. Elas quebram alguns princípios. E quem é ganancioso vai trocar tudo por dinheiro. Dessa forma que você é um escravo do dinheiro a partir do momento que você é ganancioso. Daí eu levo comigo que ganância, medo e impaciência, elas geram prejuízos. E isso era algo que eu usava pro mercado financeiro, pro mundo de investimentos. Depois usei pro negócios, daí comecei a usar pra vida, como princípio de vida. Em que ganância, medo e impaciência vai gerar prejuízo em tudo que eu for fazer. Então, se levar essa vida mais leve,
E ter esse entendimento de propósito, ele faz você continuar seguindo esse caminho, porque ele dá algum significado para aquilo que você está fazendo. É um entendimento que eu tive. Jesus mesmo falou em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É o propósito de Deus para todos nós. O profeta dizia assim: bem sei o plano que eu tenho sobre vós, pensamentos de paz, diz o Senhor. É uma profecia de paz, de alegria, de leveza, e nós precisamos tomar posse disso. Se nós plantamos coisas boas, nós vamos colher coisas boas. No nosso propósito, eu sei que existem muitas situações que vão acontecer, mas você e eu podemos escolher a semente, mas não podemos escolher a colheita. Então é muito importante você e eu Putz. observarmos a palavra de Deus, porque dentro da palavra de Deus vai nos fazer plantar coisas que de fato valerão a pena colher. Uhum. Valerão. Você pode perceber que tem pessoas que às vezes ele não planta nada e ele quer colher, né? Uma geração que às vezes não planta estudo e ele quer passar de ano. Uhum. Ele não É. planta respeito e quer ser beneficiado em casa. Ele não planta algo financeiro e quer ter o presente no final do ano. Não funciona. Funciona na casa paterna de alguém que está bancando. Mas e no mercado de trabalho? E na vida lá fora? É. E na hora que chegar à faculdade? Na faculdade o professor não é tio nem tia. A matéria é passada e você tem que buscar o conteúdo. E aí? Então é importante você e eu focarmos como cristãos, focarmos que existe um Deus que está nos preparando. Plante coisas boas, siga aquilo que Ele mandou você seguir através dos ensinamentos da palavra de Deus e nunca perca o foco. O foco principal do cristão é saber aonde ele vai. Jesus falou aqui em João 16:28, eu vim do Pai e entrei nesse mundo e eu Uhum. vou deixar esse mundo e volto para o Pai. Mesma coisa nós também. Nós viemos do Pai, estamos aqui nesse mundo, mas um dia nós vamos voltar. Vamos deixar aqui, quem sabe, a palavra mais chave seria legado. É. É. Eu vou colocar dentro do cristianismo. Vamos deixar nosso exemplo. Paulo fala assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então nós vamos deixar o nosso exemplo, que seja um bom testemunho. Né? Nós não somos os melhores, mas que o Senhor seja glorificado através de nossas vidas, porque a hora que nós sairmos desta terra, que não seja só um cortejo fúnebre, Uhum. que não seja só coroas de flores, mas que seja lembranças boas ao nosso respeito, que seja frutos deixados aqui, olha, fez tal coisa, trabalhou em tal lugar, sou discípulo, fui batizado por ele, ele me casou, né, e etc. Coisas boas. Isso é muito importante, porque eu sei para onde eu vou. Eu vou voltar para casa um dia. Um dia, não agora. Tem muitas coisas para cumprir. Tem. Ó, eu queria falar que em Gênesis 1:26 ele fala sobre identidade. Uhum. Então, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Isso seria nossa identidade. Foi o que eu falei sobre ser imagem e semelhança do Senhor, e também sobre nós governarmos sobre todas as coisas. Então é governar sobre nossas emoções, é governar sobre nossas tentações, é governar sobre o nosso corpo. E também tem em Romanos 8:28, que eu notei sobre propósito. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então também seria algo sobre propósito. Bom, dentro desse texto que você fala, eu vejo que Paulo fala ao escritor aos Romanos, né? A igreja de Roma, dizendo que as coisas cooperam para o bem. Então você pode perceber que todo o processo da pessoa vai cooperando para o bem dela para alcançar o propósito que Deus tem. Então todas as pessoas que amam a Deus, até mesmo aquilo que você não sabe por que isso sobreveio sobre mim, vai cooperar para o seu bem. Lembra do livro de Jó? Ele não sabia por que aconteceu aquilo com ele. Mas lá no final, no capítulo 42, ele vai dizer assim, bem sei que tudo podes, meu amado, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados ou impedidos. E ele mesmo disse, antes eu conhecia a Deus
de ouvir falar. Hoje os meus olhos o veem. Uhum. Nossa. Por causa de todo o processo que ele passou. Então, isso é muito importante você saber que se você ama a Deus, está plantando as coisas direito, mas parece que não está acontecendo o que você plantou, confie em Deus. Confie em Deus. Ele não perde o controle da sua vida, ele não perde o controle da sua história. Faz parte do processo para você alcançar o propósito que ele tem com você nessa terra. Que é o que aconteceu com a minha esposa. Minha esposa, 5 cirurgias oncológicas. Não é fácil, né? É mesmo. Câncer da mama, aí se tornou metástase, foi para 3 cirurgias na coluna, ovário e assim por diante, né? Muitas situações nós passamos. Agora, certa feita, ela orando ao pai, perguntou: pai, por que o senhor não me cura? E daí veio a resposta: qual é a mais forte? Você contar o testemunho que você foi curada ou você contar o testemunho que mesmo você não sendo curada, continua glorificando o meu nome? Nossa, que bonito. Porque existem muitas pessoas que foram curadas, mas existe uma grande parte também que não foram curadas. Então a fé da Andréia motiva essas pessoas que não foram curadas. Que é possível, em meio a um tratamento difícil como a oncologia, glorificar a Deus e permanecer alcançando o propósito que Deus tem. E o propósito de Deus na vida dela é isso. E agora ela sai pregando a palavra, né? Ela é convidada para pregar a palavra de Deus. E o testemunho é algo forte, né? A palavra de Deus é superior, indiscutível, mas o testemunho que Deus permitiu na vida dela é algo fortíssimo. No caso, por exemplo, sobre o propósito, existe algo que, na verdade, Deus fala com você sobre o propósito, né? Você não vai sair assim, mas porque às vezes a pessoa ela tá buscando e ela acha que vai vir da cabeça dela, por exemplo. Mas na verdade, Deus sempre vai falar com você sobre o seu propósito, né? Deus sempre vai falar, mas ele não fala tudo. Uhum. Aí o Dinho é especialista na vida de José, né? Você vai ver que Deus não avisou José que ele seria raptado pelos irmãos. Sim. É. Mas Deus avisou ele antes, num sonho, que ele seria aquele que iria reinar sobre os irmãos e sobre o pai e a mãe dele. Isso Deus mostrou através de um sonho. E Mas o aquilo que os processo irmãos. não. E Ah, aquilo que o os irmãos processo. fizeram era o Era o processo processo. deles. Processo. É o processo pra chegar no propósito. Mas ele não. Deus José não sabia. Ele não sabia que ele ia ter que passar por aquele processo. Não. Mas daí o que ele foi fazendo? Foi lançado dentro da cisterna. Da cisterna ele foi inconformado para o escravo, né? Para ser escravo. Aí chegou na casa de Potifar, ele já exerceu a sua função de escravo, mas uma ótima função como servo de Deus. Isso é algo que ninguém tira de José. Ele era servo de Deus na casa de Potifar, ao mesmo tempo fiel ao Senhor, mesmo podendo ter várias indagações, interrogativas na sua mente, ele permaneceu o mesmo. Depois dali, ele foi lançado no presídio do Egito, injustamente, e lá ele ficou mais um tempo, e lá ele se tornou o carcereiro, né? Ele se tornou aquele que cuidava lá também. Então, na casa do pai dele, ele era alguém de respeito. Na casa de Potifar, ele foi alguém de respeito. No presídio do Egito, ele foi alguém de respeito. Até que, do nada, da noite para o dia, Deus tira ele de lá e faz ele se tornar o governador do Egito. Agora, Deus contou para ele todo o processo? Não. Uhum. Mas Deus revelou para ele em sonhos o propósito, lá na frente. Ele depois, lá na frente, descobriu qual era o propósito? Descobriu. Foi quando então ele abraçou seus irmãos lá na frente, né? E se revelou, falou assim, foi Deus que me mandou aqui na frente de vocês, e não foi vocês. Então, tire o foco das pessoas, porque às vezes, no meio do processo, tem pessoas se levantando, e essas pessoas estão sendo usadas para te aprimorar. Querendo ou não, É mesmo. quem sabe os 2 filósofos aqui, ó, querendo ou não, o inimigo às vezes se torna mais importante que o amigo. Já parou para pensar? É verdade. Porque às vezes o amigo é tão amigo que ele não fala a verdade, né? Nossa. E isso aí é muito bom. E vai te deixando. E você não cresce, você não evolui. Sendo Mas- que você precisa de uma correção. Sim, não é o que acontece com Deus. A É. Bíblia diz no livro de Provérbios que Deus corrige aquele que Ele ele ama. ama. Agora, Aceite a repreensão. exatamente. Agora, no nosso meio aqui de relacionamento e amizade,
Eu não vou corrigir a Aline de judiação. É minha amiga. Deixa pra lá. O Jim, deixa pra lá, é meu amigo. O inimigo já não. Ele vai lá e dá uma espetada, dá uma indireta, Uhum. já fala na sua cara. Então, de certa forma, Deus usa aquilo que nós chamamos de negativo ou positivo. Para Deus não tem negativo ou positivo. Deus é inatingível. Uhum. Mas para nós tem. Tem aquilo que a gente acha que não é positivo. Agora, eu coloco a vida de José que nós estamos aqui falando, nesse momento. Era negativo os irmãos ter tirado ele abruptamente da sua casa? Era. Uhum. Mas para Deus era negativo? Não. Para Deus era positivo. Então, deixa eu falar algo profético para quem está assistindo aqui hoje. Que aquilo que está acontecendo na sua vida é a mesma coisa que está acontecendo na vida de José. E aquilo que acontecia na vida de José, por mais negativo que era, impulsionava ele para o propósito que Deus tinha. Nada podia parar o que Deus tinha através da vida de José, como nada pode parar o que Deus tem na sua vida. Olha Nossa que Senhora. bênção, hein? Se você não recebeu, eu recebi aqui. Isso que é importante. Que bonito. Propósito, como eu disse, também é algo bem abstrato, né? E a gente pode filosofar bastante aqui. É Ainda mais verdade. quando a gente traz a palavra de Deus aí. Nossa, aí enche o rio aqui. Não tem pra onde sair também. Então temos muita coisa pra falar. Mas é muito bom falar sobre propósito. E outras vezes a gente vai trazer mais esse tema. E a gente vai falar mais sobre o propósito. E às vezes até o propósito de cada um que esteve na Bíblia. É interessante. Isso é interessante. Interessante. Algumas perguntas para te fazer refletir. Esse é o seu máximo que você consegue dar para tudo que você está fazendo na tua vida? Se você quer entender mais sobre o seu propósito, de tudo que a gente falou, você pode refletir. Mas é você pensar em si. Então, qual é o teu valor? Que é o eu sou. Então, o que você faz é o fazer. E as coisas que você tem. Porque são aquelas coisas, são as bases que você tem de tudo que pode virar ferramenta e nunca aquilo lá que você vai sentar em cima, mas virar ferramenta para você construir tudo isso que você precisa levantar nessa terra. Então, continue seguindo aí. A gente também falou muito sobre o propósito, na questão de que o propósito, ele é nunca para você se beneficiar, é sempre sobre o outro. Então, você vai ver que em cópia a gente sempre escreve para o outro, nunca para a gente nunca é o nosso cliente ideal, assim como o nosso propósito. O nosso propósito é sobre servir o outro. Então, o que você faz tem que ser para beneficiar o outro, nunca para beneficiar você, porque o que vem para você é uma consequência e nunca é algo que você vai estar se preocupando em receber. Então, quando você faz genuinamente, aí sim aquilo acontece. Porque o propósito é algo que vem dentro de você, que é pra fora. Então, é de dentro pra fora. E quando você faz o melhor, você vive o melhor. Eu deixo aqui minha gratidão ao Jim, à Aline. É uma honra poder estar aqui com vocês. Que alegria. Vocês são um casal assim fantástico. A gente tem uma admiração por vocês há muito tempo e estar aqui é uma alegria. E eu encerro a minha fala com uma palavra de oração por você que está aqui assistindo. Pai, em nome de Jesus, eu oro por estas vidas. Eu abençoo a vida delas em nome de Jesus. Vidas que o Senhor escolheu, que foram geradas pelo um ventre materno, que estão aqui andando nesta terra. Eu peço que elas venham receberem clareza, que o Teu Espírito Santo venha iluminá-las, que elas venham ter um encontro com o Senhor e assim sendo direcionadas através do Espírito a viverem uma vida espiritual sadia, para que em meio a tantos processos elas venham alcançar o propósito, serem satisfeitas e plenas naquilo que o Senhor chamou e designou para que elas viessem exercer nesta terra. Eu abençoo a vida delas em nome de Jesus, que assim seja, aconteça. Amém, Senhor. Amém. Amém. Então, Instagram, né? minha rede social é Jinfuno, J-I-N, Funo, F-U-N-O. O meu é @AlineFuno. O meu é PR, Pastor Silcrei Monteiro, você já vai achar lá. Tá certo. Silcrei é S-I-L-C-R-E-I. Monteiro. Qualquer coisa vai estar aqui na descrição Vai do tá. podcast. Procura lá, é bom. E até a próxima. Até a próxima. Tchau.